Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em rajadas, batendo com força nas janelas da pequena casa nos arredores da cidade. Lá dentro, James Carter, um homem de aparência comum, limpava a lama deixada por sua filha, Emily, uma menina vivaz de 10 anos. Para os vizinhos, James era apenas um motorista discreto, um homem que conhecia cada canto da cidade melhor do que ninguém. Mas por trás dessa máscara de normalidade, escondia-se um segredo inimaginável. Ele era um oficial de elite da Unidade Especial Sectre, uma das forças mais temidas e bem treinadas do mundo. Naquela noite, o ar parecia mais pesado, carregado de tensão. Emily brincava inocentemente com suas bonecas perto da janela quando duas figuras mascaradas emergiram das sombras. Antes que James pudesse reagir, arrombaram a porta dos fundos e agarraram sua filha. Os gritos de Emily ecoaram pela noite, misturando-se aos trovões e à chuva torrencial. James desaba por um instante com o coração disparado, mas o pânico logo se transforma em fria determinação. Cada músculo, cada reflexo, cada pensamento é calculado. O homem que o mundo considerava apenas um motorista não vacila diante do impossível. Em seus olhos brilha uma faísca, a faísca de alguém que sobreviveu aos horrores de missões ultrassecretas, que encarou a morte dezenas de vezes, e que jamais permitirá que alguém machuque sua família. Conforme a noite cai sobre a cidade, James começa a se mover. Sua transformação inicia-se silenciosamente e meticulosamente. Cada passo, cada respiração, cada decisão é guiada por um único objetivo: encontrar Emily. Os sequestradores nada sabem sobre o passado dela, mas logo descobrirão, para seu próprio prejuízo, que sob a aparência de um simples motorista se esconde um oficial de elite da Sectre, capaz de tudo, e pronto para tudo por sua filha. A chuva havia parado, deixando para trás poças brilhantes e o cheiro de terra úmida. James Carter estava parado diante da casa vazia, com os punhos cerrados e o olhar fixo na porta quebrada. Cada detalhe da cena permanecia gravado em sua mente. Os brinquedos espalhados, as pegadas de lama no chão e aquele pequeno colar que Emily sempre usava, agora abandonado. Ele pegou o celular, mas não havia sinal. Os sequestradores haviam planejado cada movimento, isolado a casa e cortado todas as comunicações. James sabia que tinha pouco tempo. Os criminosos que ousaram atacar sua filha não faziam ideia da tempestade que os aguardava. Ele se afastou rapidamente da casa, desaparecendo nos becos escuros. Seus antigos instintos de espectro assumiram o controle. Cada esquina, cada sombra, cada som era analisado. Anos de treinamento ensinaram James a detectar o perigo antes mesmo que ele se materializasse. Ele memorizou padrões de fuga, possíveis pontos de entrada e começou a reconstruir o caminho que seus inimigos deviam ter percorrido. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, Emily era mantida em cativeiro em um armazém abandonado, iluminado apenas por algumas lâmpadas bruxuleantes. Os sequestradores, dois homens imponentes e um terceiro que parecia estar coordenando a operação, conversavam em voz baixa. Mal sabiam eles que o homem que haviam provocado era muito mais perigoso do que qualquer outro que já tivessem encontrado em suas carreiras criminosas. James, por sua vez, já havia localizado o local graças a uma combinação de antigas técnicas de vigilância e seus instintos altamente desenvolvidos. Cada passo que dava o aproximava do armazém. Ele sabia que o ataque precisava ser rápido e preciso, um movimento em falso, um som mal calculado, e Emily poderia estar em perigo. O vento assobiava pelas janelas estilhaçadas do armazém, trazendo consigo o riso nervoso dos sequestradores. James posicionou-se a uma distância estratégica, ponderando suas opções. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas da adrenalina que ele conhecia tão bem. Ele se preparava mentalmente para se tornar mais uma vez o oficial de elite da Sectre, aquele capaz de neutralizar qualquer ameaça, para salvar o que ele mais amava no mundo. A noite envolvia a cidade, tornando cada movimento furtivo quase invisível. James Carter deslizava pelas paredes do armazém, seu corpo leve e preciso, como se fundisse às sombras. Seu olhar percorria cada detalhe, a posição das lâmpadas, as silhuetas dos guardas, os pontos cegos. Ele já conhecia suas fraquezas antes mesmo de entrar. Lá dentro, os sequestradores conversavam, alheios ao fato de que seu destino havia mudado para sempre. O líder, um homem chamado Victor Ali, observava a chuva cair pelas rachaduras do telhado. Ela precisa manter a calma, murmurou para Emily, tentando disfarçar o nervosismo. Emily, porém, não conseguiu conter as lágrimas. Sua coragem vacilou, mas não vacilou.
James fez uma última verificação em seu equipamento improvisado, sua faca de combate firmemente em sua mão, sua pistola discreta no cinto e seus anos de treinamento gravados em cada fibra do seu ser. Então ele entrou. Com um movimento fluido ele neutralizou o primeiro guarda num único sopro, abafando o choque da surpresa na escuridão. O segundo tentou reagir, mas James já estava atrás dele, subjugando-o com precisão cirúrgica. Cada movimento era preciso, calculado, quase invisível. Os sequestradores não tinham a menor chance. Victor Ali virou-se bruscamente, com a arma em punho, mas James já o havia antecipado. Um movimento rápido, um golpe certeiro e a arma caiu no chão. Victor recuou em choque, incapaz de compreender como um mero motorista o havia dominado com tanta facilidade. Emily, com os olhos arregalados, não reconheceu imediatamente o pai naquela nova figura. O homem gentil que ela conhecia havia desaparecido, substituído por um espectro silencioso e impiedoso. Papai? Sussurrou ela com a voz trêmula, mas cheia de esperança. James ajoelhou-se para tomá-la nos braços, murmurando calmamente: Está tudo bem, Emily. Papai está aqui. Vamos para casa. Mas o perigo não havia passado. Os reforços de Victor começavam a chegar do lado de fora. James sabia que precisava agir rápido para evitar um confronto prolongado. Ele fez um sinal para Emily se abaixar e preparou seu plano para uma retirada rápida. A noite estava longe de terminar, mas o primeiro ato acabará de ser apresentado. James acabará de mostrar aos sequestradores que, sob a aparência de um simples motorista, escondia-se um agente da Sectre, pronto para tudo para salvar sua filha. James segurou a mão de Emily com firmeza enquanto se afastavam do armazém. A chuva recomeçara, transformando as ruas em rios escuros e escorregadios. Cada som parecia amplificar o perigo. O guincho dos pneus, o barulho das botas, o lamento distante das sirenes. James sabia que os reforços de Victor Ali haviam alertado rapidamente seus cúmplices por toda a cidade. Emily, encolhida junto a ele, fez perguntas entre soluços. Papai, eles vão nos pegar? James murmurou com voz firme mas tranquilizadora. Não se preocupe, minha princesa. Ainda temos recursos que ninguém conhece. Confiança, e agimos rápido. A poucos quarteirões de distância, os homens de Victor já os caçavam. Mas James havia planejado uma rota de fuga. Cada esquina, cada beco, cada ponte fora escolhida para despistar seus perseguidores. Seu conhecimento de cada recanto da cidade lhe dava uma vantagem que nenhum criminoso poderia prever. Ao se aproximarem de uma garagem antiga e abandonada, James usou um pequeno dispositivo que sempre carregava consigo. Um sinalizador de interferência e uma luz intermitente, com o objetivo de criar uma distração. As sirenes soaram a várias ruas de distância, chamando a atenção dos perseguidores para outra rota. E então, pai? Perguntou Emily. Agora, querida. Fique atrás de mim. Eles correram para a garagem e James acionou um painel oculto, revelando um pequeno, porém veloz veículo blindado que ele sempre mantinha como reserva para situações extremas. Os motores rugiram e eles partiram em disparada pela noite chuvosa. Mas Victor Ali não era do tipo que desistia facilmente. De um telhado com vista para a rua, ele observou a fuga, com um sorriso cruel nos lábios. Você pode correr, mas a Sectre vai te encontrar, James, murmurou, antes de desaparecer nas sombras. James pressentiu o perigo crescente atrás deles, mas sabia que cada segundo ganho aproximava a Emily da segurança. Sua experiência como Sectre não se resumia apenas à força, mas também à estratégia. Ele precisava usar a cidade inteira como seu campo de atuação, antecipando cada movimento, cada armadilha. Enquanto a chuva açoitava o para-brisa, James compreendeu que aquela noite seria apenas o primeiro capítulo de uma guerra silenciosa, uma guerra para proteger sua filha, punir aqueles que ousaram lhe fazer mal e lembrar ao mundo que, sob a aparência de um simples motorista, escondia-se um oficial de elite que ninguém podia subestimar. A estrada estava deserta, mas James pressentia que algo estava errado. Todos os seus instintos aguçados diziam que Victor Ali havia planejado uma emboscada. Ele olhou rapidamente pelo retrovisor. Faróis apareceram a vários quarteirões de distância, movendo-se rápido demais e de forma coordenada demais para serem meros civis. Emily, segure firme! Ele gritou, enquanto o carro derrapava levemente nas poças. Ela agarrou suas mãos tremendo, mas em silêncio. James sabia que precisava manter a calma. Um movimento brusco poderia ser fatal. Logo chegaram a uma ponte sobre o rio. De repente barras de metal surgiram, bloqueando a estrada, uma armadilha clássica. James freou bruscamente, evitando por pouco uma colisão. Os perseguidores estavam se aproximando. Victor Ali apareceu no telhado de um armazém,
um rifle nas mãos, os olhos ardendo em desafio. James avaliou a situação em segundos. Sem pânico, todos os cenários haviam sido considerados. Ele ativou o modo Sectre, neutralizar as ameaças, proteger Emily e criar uma rota de fuga. Acionou um dispositivo eletrônico que havia escondido no carro, flashes de luz e interferência sônica que desorientaram temporariamente os homens de Victor. Aproveitando-se da confusão, James fez uma curva brusca, desviando de obstáculos e acionando um chamariz eletrônico que simulava uma explosão atrás deles. Os homens de Victor foram paralisados, acreditando que seu alvo havia sido destruído. Mas era apenas um alívio temporário. James sabia que Victor Ali não desistiria. As ruas estreitas, os telhados, os becos, cada espaço da cidade podia se transformar em uma armadilha. Ele levou Emily a um antigo túnel de metrô abandonado, um que ele conhecia há anos de suas missões secretas. Papai, eles vão nos pegar de novo? Emily sussurrou com a voz trêmula. Talvez, mas agora eles não sabem onde estamos. E acredite, Emily, nós nunca nos deixamos ser pegos. À medida que desapareciam na escuridão do túnel, James sentia a tensão aumentar. Cada passo, cada curva, cada som poderia ser crucial. Victor Ali, arrogante e calculista, estava prestes a descobrir que James Carter não era um motorista comum, e esse confronto estava apenas começando. O túnel abandonado ecoava com o gotejar da água que escorria do teto rachado. James avançava lentamente, Emily agarrada a ele, cada passo calculado para não deixar rastros. Ele sabia que Victor Ali não os deixaria escapar tão facilmente. Mas desta vez James estava no controle. Ele havia preparado uma contra-armadilha. Ao chegar a uma bifurcação no túnel, James parou abruptamente. Ele sacou um pequeno dispositivo holográfico e projetou uma silhueta flutuante de si mesmo mais adiante no túnel, simulando o avanço deles. Os perseguidores, acreditando terem localizado James e Emily, correram em direção à ilusão. Papai, é você? Perguntou Emily, perplexa. Não se preocupe, querida, é só para enganá-los. Mantenha calma e siga em frente comigo. Enquanto isso, James usou seu conhecimento tático para armar uma armadilha para Victor. Ele conhecia cada saída, cada curva, cada canto da cidade, mas acima de tudo, sabia como explorar a arrogância do inimigo. Victor Ali, confiante em sua superioridade, entrou no túnel, perseguido por aquele que ele acreditava ser seu verdadeiro alvo. Assim que Victor e seus homens chegaram à parte mais estreita do túnel, James acionou uma série de mecanismos. Portas deslizantes se fecharam atrás deles, forçando-os a parar e reagrupar. O elemento surpresa estava completo. Victor percebeu tarde demais que havia caído em uma armadilha. James então surgiu de uma passagem lateral, silencioso como uma sombra. Seus movimentos eram rápidos e precisos, cada gesto calculado para neutralizar os sequestradores sem colocar Emily em perigo. Em poucos minutos, todos os homens de Victor estavam subjugados ou desarmados. Victor Ali, tremendo de raiva, ficou impotente diante de James. Você pensou que eu era apenas um motorista, murmurou James com os olhos ardendo de determinação. Você estava enganado. Emily correu para os braços do pai, soluçando de alívio. James a abraçou forte, sentindo que a tempestade finalmente havia passado, pelo menos por enquanto. Ele sabia que Victor Ali poderia buscar vingança, mas ele tinha algo que Victor nunca teve: a lealdade e a proteção daqueles que mais amava. Conforme o amanhecer começava a dissipar a escuridão, James conduziu Emily para fora do túnel, cada passo marcando o fim daquela primeira noite de terror e o início de uma nova sensação de segurança. Sob sua aparência comum, o mundo jamais veria o homem que ele realmente era, um oficial de elite da Sectre, disposto a tudo para proteger sua família.